Então, podemos seguir nessa linha, né? Podemos. Por que eu queria falar sobre isso? Essa semana, eu estudei esse tema como eu nunca tinha estudado. Eu me deparei com alguns textos do Espírito de Profecia que, quando eu os li, eu falei, não, eu não tô acreditando que eu estou lendo isso daqui. O cara que traduziu deve ter errado, deve ser citação apócrifa, não foi Ellen White que escreveu isso daqui. E aí eu fui no original, fui no inglês, e estava lá. Eu até acrescentei mais coisas do que eu havia estudado. Então, assim, isso abriu de uma forma esse tema para mim, porque eu tinha ouvido falar que a igreja havia rejeitado a mensagem de 1888, só que depois a igreja havia aceitado essa mensagem. E um dos motivos dessa aceitação que é colocado para nós é o grande crescimento, o crescimento exponencial que a igreja tem no século XX. Logo ali, já nos primeiros anos, né, do século XX, nas primeiras décadas, a igreja tem um crescimento assim muito grande. Não só um crescimento de membresia, mas um crescimento também de valores de ativos, né? Instituições, escolas, hospitais, casas publicadoras, etc. Então, eles colocam esses resultados, assim, como sendo a resposta de um arrependimento daquela mensagem que foi rejeitada em 1888. Só que a coisa ela não é bem assim. No primeiro estudo que a gente teve aqui, eu até contei a história, né, de Dom Pedro com a dona Leopoldina, que durante séculos se acreditava que ele havia batido nela e que ela havia sofrido um acidente, quebrado o fêmur, tido um aborto espontâneo e, por causa desse aborto, tinha tido uma infecção e ela veio a falecer em 11 de dezembro de 1826. E é importante esses fatos quando a gente vai revisitar. Eu até citei o fato, né, de que em 2012 teve uma exumação do corpo, dos restos mortais, tanto do imperador quanto da imperatriz, e não se encontrou nenhum dedo mindinho dela quebrado. Ou seja, durante mais de um século e meio, a história ela foi contada de forma equivocada. Professores ensinaram a mentira dentro da sala de aula, escritores escreveram daquilo que era propagado, né, dessa falácia, mas isso não era verdade. É por isso que é importante a gente revisitar e reexaminar alguns eventos da nossa história. Em 1888 é um ponto central para o adventismo. Nós vamos ver algumas citações de pastores da igreja, onde eles falam que nessa conferência foi a única conferência bíblica dos adventistas que Ellen White participou, que ela foi desafiada publicamente. Então, assim, não foi algo normal, foi algo satânico que aconteceu dentro da igreja. E ela relata isso. A forma como os mensageiros foram tratados, no caso de Jones Wagner, o espírito que movia aqueles homens, aqueles líderes da igreja. Então, assim, foi algo muito pesado, a ponto da senhora White dizer que o Espírito Santo ele foi insultado. Eu não acreditei quando eu vi um texto em português citando um texto do Espírito de Profecia. Eu falei, não, isso aqui é mentira. Eu fui, pesquisei e achei o texto em inglês. E ela fala que o Espírito Santo ele foi desprezado e ele foi insultado em 1888. Então a coisa não é tão simples assim. Que mensagem era essa? Por que ela é tão importante, até mesmo para os nossos dias? O que é essa justiça de Cristo imputada a nós? O que é esse manto de justiça imputado a nós? Nada mais é do que a vida dele refletida no crente. Paulo, em Gálatas 2:20, fala, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele, em outro momento, em Colossenses, ele vai dizer, Cristo em mim é a esperança da glória futura. Então, essa justiça de Cristo é a vida que ele viveu como homem na terra, como um homem pós-lapsariano na terra, impressa, impregnada na vida de cada crente. É isso que não é canal de TV, não é rádio, não é programa evangelístico, não é nada disso. Isso é tudo periférico. O que vai causar a grande iluminação na terra, que Apocalipse 18:2 fala, o alto clamor, que é o quarto anjo, que Apocalipse 18:2 fala do quarto anjo que se junta ao terceiro anjo, a da terceira mensagem angélica, que Ellen White fala que é a justiça pela fé,
e faz com que a terra toda se ilumine. O que vai fazer a terra se iluminar não são homens muito preparados na sua oratória, persuasivos, homens que até manejam bem a Bíblia, mas são pessoas entregues a Deus, são vasos totalmente esvaziados de si para que possam ser preenchidos do Senhor Jesus Cristo. É isso que vai dar o alto clamor, é isso que vai estremecer a terra. Nada é mais potente do que o testemunho vivo de um crente. Quando você conhece um crente verdadeiro, um crente fiel a Deus, alguém que transmite a essência de Cristo, isso é irresistível. Não tem como. Isso te impressiona. Todos vocês já devem ter entrado em contato com alguém que era muito fiel a Deus, alguém que era, assim, muito semelhante a Cristo. E isso te marca. Mas como é que essa pessoa é assim? Como que essa pessoa... Olha do jeito que ela fala. Às vezes ela fala coisas simples, mas fala com autoridade, porque a autoridade é espiritual. Então, o que eu proponho, que eu quero trazer para vocês, é a gente falar um pouquinho sobre esse tema. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela aqui. Vocês estão vendo? Sim. Tá ok, vocês estão assistindo aí? Tá tudo certo? Me falem aí, porque a tela ela fecha para mim, eu não vou conseguir mais ver vocês, porque eu tô com a tela fechada. Vocês estão aqui. Tá vendo a tela, né? Sim. A tela cheia, beleza, então. Então, o tema é a rejeição do alto clamor. Paulo fala para nós, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11. Ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para o aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Paulo, ele está falando aqui que a experiência que o povo de Israel teve no deserto, ela é de grande importância para nós e serve como figura das coisas que acontecerão no futuro. Por exemplo, a Bíblia tem várias histórias no Antigo Testamento que elas são parábolas do que vai acontecer no futuro. Por exemplo, Elias, ele representa o povo de Deus no fim da história deste mundo, no fim dessa grande controvérsia. Nós temos o primeiro Elias, que foi o próprio profeta, nós temos o segundo Elias, que foi João Batista, e nós temos o terceiro Elias. O primeiro Elias, ele é figura, ele é uma parábola daquilo que vai acontecer com o povo no tempo do fim. Elias era um homem que estava na minoria, que seguia a Deus, tanto que ele, em determinado momento, ele fala, só sobrou eu em Israel, e aí Deus fala para ele, Elias, tem mais 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. Então, Elias, ele é perseguido por uma mulher. Opa, mulher em profecia é o quê? O que é mulher em profecia? Igreja. Igreja. Só que ele é perseguido por uma mulher chamada Jezabel. Uma mulher que é a escória. É uma mulher pagã, é uma mulher que queria destruir o povo de Deus. Existe uma igreja apostatada que vai fazer todos os seus esforços para perseguir o povo de Deus no fim da história? Sim, a Igreja Católica Apostólica Romana. É uma mulher, é uma igreja com poder perseguindo um pequeno povo. Elias, ele foi para um lugar deserto. O povo de Deus, ele vai para as extremidades da terra, para os lugares isolados da terra. Elias, ele foi alimentado pelo próprio Deus e ele foi escondido por Deus. Assim vai acontecer com o povo no fim dos tempos. São várias parábolas do passado, da experiência do povo no deserto, por exemplo, e as experiências de Israel, que nos remetem às coisas que vão acontecer no futuro. Outro exemplo, o povo chega às bordas de Canaã, em Cades Barneia. Ali eles estão, e de repente eles falam, olha, não dá para a gente ir com o povo dessa terra. Impossível. Eles são gigantes, nós somos como gafanhotos perto deles.
O que acontece? Deus fala, vocês não confiaram em mim. Vocês olharam para vocês, não olharam para mim. Vocês vão peregrinar por mais 40 anos no deserto. 1888 é a nossa Cades Barneia. 1888 é quando o povo de Deus chega no limite da terra de Canaã, só que, por causa da sua incredulidade, por causa da dureza do seu coração, ele é obrigado a voltar para o deserto, e nós estamos caminhando no deserto até os nossos dias. A primeira geração já morreu no deserto, a gente continua peregrinando nesse deserto. 1888 foi a nossa Cades Barneia. Em 1888, todo o cenário para a volta de Jesus estava pronto. Você vai ver o Alonzo Treviere Jones, que inclusive é um dos mensageiros da preciosa mensagem de 1888, você vai ver ele indo ao Congresso, ao Senado americano. Os Estados Unidos, nessa época, se eu não me engano, tinha 32 estados, hoje são 50. Eu não sei se eram 30 ou eram 32. É certo que, de todos esses estados, apenas 2 estados americanos não tinham já leis dominicais. Havia um projeto de lei que precisava de ser votado no Senado americano, que faria com que o domingo se tornasse um dia obrigatório. Você vai ver lá em Primeiros Escritos, a irmã White aconselhando os adventistas a evitarem um tempo de perseguição fora do tempo. De que forma? Ela disse, se na sua cidade, no seu estado, existem leis dominicais, não vá varrer a casa no dia de domingo, não vai limpar as coisas do lado de fora no dia de domingo, porque você vai trazer uma perseguição antes do tempo. A partir do momento que eles falarem, olha, vocês só podem ir à igreja no domingo, vocês não podem mais comungar e não podem mais adorar a Deus no sábado, aí nós vamos manter firme e aí sim vai começar o tempo de perseguição. Então, já havia essas leis, já tudo havia preparado para que a lei dominical fosse assinada. Então, esse homem, esse pastor Alonzo Treviere Jones, ele vai até o Senado americano e ele é autorizado a falar por 40 minutos sobre liberdade religiosa. E Deus permite com que esse homem não fale apenas por 40 minutos, mas por 4 horas. E o Espírito Santo utiliza esse homem e as pessoas ali, os senadores, eles são convencidos a não assinarem essa lei. E então ali, evita-se que essa lei dominical ela fosse imposta sobre os estados americanos. A inspiração nos diz que a lei dominical ela vai ser promulgada primeiramente nos Estados Unidos. Então veja que o cenário ele estava todo armado para que Jesus ele voltasse. Então, 1888 é a nossa Cades Barneia. É onde nós recusamos a mensagem de Deus. Então é sempre bom a gente ler a Bíblia pensando o que isso diz para mim em relação ao futuro. Então, como proposto, a rejeição do alto clamor. O pastor George Knight, que é um pastor que ele é muito reverenciado, se eu posso dizer assim, ele é muito citado, ele é muito respeitado no meio adventista, ele fala o seguinte, lá no livro dele, A Mensagem de 1888, na página 103. Deixemos que Ellen White fale por si mesma. Com esse estudo, basicamente, nós vamos ler alguns textos do Espírito de Profecia. Por décadas, antes de 1888, a liderança da igreja, ela ansiava pelo o grande refrigério que se daria com a presença do Espírito Santo entre eles. Então, eles ansiavam esse alto clamor, eles ansiavam a presença do Espírito Santo, para que eles pudessem finalizar a obra. Então, era algo que movia o coração deles. Eles ansiavam por isso grandemente. Só que parecia que esses homens, eles não entendiam, ou não conseguiam perceber de que o alto clamor não era uma potencialização da mensagem que eles já pregavam. Veja que nos dias de Guilherme Miller foi pregada a primeira e a segunda mensagem angélica. Ela já havia pregado, ela já havia sido pregada. Primeira, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do juízo, e adorai aquele que fez os céus, o mar, a fonte das águas. É a primeira mensagem angélica, é o juízo. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda, é chegada a hora do juízo.
o juízo de 1844, a passagem de Cristo do Santo para o Santíssimo. A segunda, caiu, Babilônia. A queda de Babilônia é a segunda mensagem angélica. E a terceira mensagem angélica é a marca da besta, a aceitação de alguns por essa marca, e ele finaliza Apocalipse 14, 2, aqui está a paciência dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Algumas traduções, principalmente a Almeida Revista Atualizada, vai falar a fé em Jesus. No original, fala a fé de Jesus. E por causa de uma cacofonia, e a Julie vai saber disso daí, caco é feio em grego, cacofonia é um som feio, fé de Jesus. Então, as pessoas, às vezes, para não ficar fé de Jesus, seria um som estranho para nós em português, alteraram para fé em Jesus. Mas há uma diferença em se ter a fé em Jesus e ter a mesma fé de Jesus, a mesma fé que ele teve como homem, dependendo 100% do Pai. Então, Apocalipse 14, 2, o texto na King James Version, se vocês for ver, ela vai trazer fé de Jesus. Apocalipse 14, 12. Esses homens, os líderes da igreja em 1888, eles acreditavam que o alto clamor seria o derramamento do Espírito Santo para que eles pudessem, com um alto e bom som para o mundo inteiro, falar aquilo que eles já viviam. Quando, na realidade, o alto clamor era uma luz nova. É Cristo, justiça nossa. Nós vivíamos décadas de legalismo. A realidade é essa. Nós vivíamos décadas de legalismo. Então, a igreja, ela que tão amorosamente aceitou a mensagem, aqueles homens que entendiam que precisavam de restaurar a lei, eles passaram a viver um evangelho legalista. Então, era necessária essa intervenção de Deus. E aí, nós vamos ver um movimento que é Deus ele passando por alto os líderes. Isso é muito interessante. Deus ele precisava de enviar essa mensagem para a sua igreja e ele não se utiliza dos líderes que eram mais conhecidos. Ele não se utiliza do presidente da Conferência Geral. Ele não se utiliza dos grandes homens. Ele se utiliza de homens que eram jovens e desconhecidos, mas que eram homens consagrados a ele. É interessante que nós vamos ver um paralelo. Os judeus, no primeiro século, eles aguardavam o Messias. E até hoje você vai ver judeus aguardando o Messias. Mas, especificamente no primeiro século, eles aguardavam o Messias. Só que havia um grande risco, que era de eles não reconhecerem a visitação quando o Messias viesse. Da mesma forma, os nossos pioneiros, os nossos líderes, eles ansiavam pelo alto clamor. Só que Ellen White, já em 1882, havia advertido o presidente da Conferência Geral, Uriah Smith, que Deus poderia realizar uma obra que eles corriam o risco de não reconhecer. Deus poderia agir no meio do seu povo e eles poderiam não reconhecer a presença do Espírito Santo entre eles. Já em 1882, ela já falava sobre isso. O primeiro texto está lá em Testemunhos para a Igreja, volume 5, páginas 74 e 79. Vocês estão conseguindo ver bem o texto aí? Tá? Beleza. Muitos de vocês, olha o que ela escreve, muitos de vocês não podem discernir a obra e a presença de Deus. Ela está falando isso para os líderes da igreja, tá? Muitos de vocês não podem discernir a obra e a presença de Deus. Não a conhecem. Vocês não conhecem a atuação de Deus, do Espírito Santo. Há homens em cargos de responsabilidade, ela está falando aqui de obreiros, entre nós, que sustentam que as opiniões de uns poucos supostos filósofos são mais confiáveis do que a verdade bíblica ou os testemunhos do Espírito Santo. Existem homens de liderança entre nós, de responsabilidade, que consideram pensamentos humanos, vãs filosofias, falácias, mais confiáveis do que a verdade bíblica ou o testemunho do Espírito de profecia. O testemunho do Espírito Santo aqui é o Espírito de profecia. Fé como a de Paulo, Pedro ou João é considerada obsoleta, intolerável nos dias modernos. Pergunto, podem responder com a cabecinha, com sim ou com não. A gente vê isso nos nossos dias, fé como a de João, de Pedro, de Paulo,
são muitas vezes colocados como algo impossível a nós. Fé como a de Jesus, então, nem se fala. Eu falei do primeiro Elias, falei do segundo Elias, que é João Batista, falei do terceiro Elias, que somos nós. Queira Deus que assim seja, que façamos parte desse terceiro Elias de forma efetiva. Elias teve problema com a liderança religiosa de seu tempo e teve problema com o governo secular do seu tempo, sim ou não? Teve. João Batista teve problema com os líderes judeus, sim ou não? Teve. Tenha certeza do seguinte, se você for para ser o terceiro Elias, você vai ter problema. Se você começa a falar, se você começa a estudar alguns temas que não são ventilados, que preferem deixar ali debaixo do tapete ou guardado dentro de um baú, você pode ter problema, pode ter certeza que você vai ter problema. Isso é fato. Se você chegar para o seu pastor e falar assim, pastor, estava querendo sentar, a gente estudar um pouquinho mais sobre a mensagem de 1888, a irmã White fala lá, na meditação A Fé pela Qual Eu Vivo, do dia 1º de agosto, fala que a gente só vive os bruxoleios da luz. Pastor, ela fala que se a gente não estuda sobre a humanidade de Cristo, a gente deixa de aprender tesouros inimagináveis. Seu pastor fala assim, não, esse tema aí, não vai mexer com esse tema é muito espinhoso, quem tem que te explicar esse tema é um cara formado em teologia, vou te dar aqui você assistir a palestra do pastor X, professor tal, assim, assado, ele vai te explicar esse assunto. Cuidado para mexer com esse assunto. Esse é o cenário que a gente vê hoje em dia. Esse é o cenário que a gente vê hoje em dia. Além do que, a maioria destes ministros são altamente despreparados para falar sobre esse assunto. Porque, infelizmente, o nosso ministério pastoral, ele se tornou um administrador de problemas. Nós temos um povo que abraça a fé adventista, que é um povo que nem sabe o que é ser um adventista, é um povo que não conhece a nossa origem, a nossa raiz, não entende que nós somos um movimento profético, que fomos levantados para o último momento na história desse mundo, e que nós estamos numa guerra e nós precisamos, em tempo de paz, nos preparar para a guerra. Nós temos um povo que está perdido no tempo e no espaço dentro da igreja, infelizmente. E esses líderes, eles ficam reféns disso. Então, eles respondem para o presidente ou para o secretário como se fosse um chefe, e eles têm metas, e eles têm objetivos, e eles têm que se preparar, e eles não conseguem, infelizmente. Então, nós vemos um despreparo da membresia, nós vemos um despreparo dos líderes, nós vemos um despreparo do Ministério Pastoral Adventista. E aí, quando você quer estudar sobre esse tema, você tem uma carteirada. Então, ela já falava isso nos dias dela. Não se assustem, porque é natural que isso aconteça. Robertinha, você tinha levantado a mão? Tinha, Valtinho. Eu queria até comentar que quando a gente começa com esse tema, aí muitos vão procurar, né, o que Ellen White realmente fala sobre isso, e de vez em quando eu já vi gente citar um texto que ela fala assim, que o estudo sobre isso, sobre a natureza de Cristo, é uma coisa que a gente vai aprender na eternidade. Que vai ser um processo e que a gente e provavelmente a gente nem vai chegar a entender, será um dos mistérios de Deus. Aí eu não sei nem qual que é a como é que fala a relação onde que tá escrito, e nem, sabe, não entendo como que eles chegam a isso, se realmente tem esse texto ou se é um texto fora do contexto. Ou você quer que eu procure onde está escrito e te mando depois? Não, existe sim. Por exemplo, o mistério da encarnação é um tema que nós vamos passar a eternidade inteira estudando, nós não vamos chegar numa conclusão. Só que existem pontos que foram revelados para nós. Deuteronômio 29 fala que as coisas ocultas e encobertas são para Deus e as reveladas são para nós. Por exemplo, ela fala, numa carta, que é a carta Baker, ela fala que nós temos que tomar muito cuidado quando nós vamos falar a respeito da humanidade de Cristo. Que a gente tem que ter a atitude de Moisés no deserto diante da sarça. A gente tem que tirar as sandálias dos pés, porque isso daí é terra santa. Tá? Ela fala isso. Só que é o seguinte, por exemplo, a carta Baker, ninguém fala que o contexto
leva a gente a entender que o Baker, ele era adepto de uma heresia chamada adocionismo. Tanto que ela vai falar para ele, olha, não pense que Jesus era exatamente como nós. E isso eu tenho convicção, ele foi fruto do Espírito no ventre de uma mulher virgem. Então ele não foi gerado como eu, como todos vocês, que foi de uma relação entre um homem e uma mulher. Isso é fato. Só que ela vai muitas vezes enfatizar isso por causa dessa teoria adocionista. O adocionismo pregava que Jesus era filho carnal de José e Maria, e espiritualmente ele foi adotado pelo pai. Então ela vai falar, todo o contexto da carta Baker nos conduz a crer que o Baker ele era adocionista. Então ela vai falar assim, ó, cuidado com você querer dizer que Jesus ele é 100% igual a nós, porque ele não é. Ele não é filho de um pai e de uma mãe carnal. Ele é fruto do Espírito dentro do ventre de uma mulher. E aí o que eu queria ler para você, a meditação, a fé pela qual eu vivo, só um pedaço aqui. Veja o que ela fala para nós. Cristo reúne em sua pessoa a plenitude e perfeição da divindade e da humanidade sem pecado. Ele enfrentou todas as tentações que assaltaram Adão e as venceu porque em sua humanidade confiava no poder divino. O poder não era dele, o poder era de Deus. Os milagres que Cristo fez não eram pelo poder dele, ok? Nenhuma cura, andar pelas águas, nada do que Cristo fez, ele fez pelo poder que nele havia, porque ele se esvaziou de tudo que havia nele. Ele fez pelo poder do Pai. Os cristãos não se aprofundam, contentam-se com uma experiência espiritual de superfície e por isso só têm os bruxoleios da luz, quando podiam ter um muito mais amplo conhecimento e discernirem com mais clareza a maravilhosa perfeição da humanidade de Cristo, que sobreleva muito acima de toda a grandeza humana e de todo o humano poder. A vida de Cristo é uma revelação de como os seres humanos se podem tornar por meio da união e comunhão com a natureza divina. Olha o que ela fala, a vida de Cristo é uma revelação. Quando você lê lá nos evangelhos, tudo que Cristo fez, a pessoa que ele era, isso é uma revelação de como nós, seres humanos, podemos nos tornar por meio da união e comunhão com a natureza divina. Vida cristã é uma experiência com o espiritual, quer seja com o diabo, quer seja com Deus. Vida cristã é isso, não tem meio termo. Então veja, nós temos a possibilidade de viver como Cristo viveu. Por nós, jamais. Por mim, jamais. Por vocês também, jamais. Mas em Cristo habitando em nós. Mas esses temas, eles são espinhosos. Eles requerem da gente muita dedicação. Quanto mais você cava, mais coisa você descobre. Nos dias dela, ela já falava desses homens. Esses homens que eram homens de responsabilidade, mas que confiavam muito mais em supostos filósofos e homens do que na verdade bíblica e no testemunho do Espírito de profecia. Olha o que ela vai falar. Os que confiaram no intelecto, esse cara é muito capaz, muito inteligente, no gênio ou talento, não permanecerão à frente das fileiras e colunas. Se nós acharmos que nós somos uma coisa, que nós somos muito inteligentes, que nós somos, né, a última tâmara do pacote, nós estamos fadados ao fracasso espiritual. Eles não progrediram de acordo com a luz. Os que se têm mostrado infiéis não estão incumbidos do rebanho. Na última e mais solene obra, poucos grandes homens se empenharão. Deixa eu trazer esse outro texto aqui. Deus, então, a gente percebe, desde 1882, que parece que ela estava predizendo que ia acontecer algo. Parecia que ela sentia e percebia no ambiente ali que algo estava acontecendo. E Deus, ele passou por cima da liderança. Ele não utilizou aqueles que estavam à frente do rebanho naquele tempo. Ela vai dizer aqui o seguinte: quando tivermos homens consagrados como Elias e possuídos da fé que o animou, veremos que Deus
se nos revelará como fez aos homens santos de outrora. Quando tivermos homens que, ao passo que reconhecem as próprias deficiências, como Jacó pleiteiam com Deus e fervente fé, havemos de ver idênticos resultados. Quando a gente vê esse tipo de gente liderando o rebanho, e aqui não estou falando de diploma, eu estou falando de você na sua esfera. E homens aqui, coloquem homens e mulheres. Na sua esfera de influência, onde quer que você esteja, você sendo consagrado como Elias, reconhecendo as suas deficiências, nós vamos, e pleitearmos com Deus como Jacó fez, nós vamos ver os idênticos resultados. Nós vamos ver milagre. Em 1885, você pode ler isso lá em Testemunhos para Ministros, na página 300. Ela está repreendendo o presidente da Conferência Geral. Ela está repreendendo o Ted Wilson da época, que na época era o pastor Butler. Ela repreendeu o homem. Ela falou o seguinte: a menos que sejam despertados ao senso de seu dever, não reconhecerão a operação de Deus quando se fizer ouvir o alto clamor do terceiro anjo. Ela está dizendo, se vocês não se despertarem desse legalismo que vocês vivem, vocês não vão reconhecer o alto clamor do terceiro anjo. Vocês não vão reconhecer isso. Quando irradiar a luz para iluminar a terra, em vez de virem ao auxílio do Senhor, desejarão cercear sua obra para atender às suas acanhadas ideias. Ou seja, homens agindo de maneira particular para que as suas próprias ideias prevalecessem. Permite-me dizer-vos que o Senhor trabalhará nesta última obra de um modo muito fora do comum, da ordem de coisas, e de um modo que será contrário a qualquer planejamento humano. Só um minutinho que eu tenho um gato aqui, que ele é custoso, ele está querendo fazer bagunça aqui. Só um minuto. Gato não, boneco. É o dono da casa. Rapaz, esse bichinho aqui é custoso. Vacilar com ele, ele dá um xixizinho aqui na minha poltrona aqui, já era. Hoje ele já fez um. Deitado. Respeita que não é gato, não. É boneco. É porque, na verdade, é você que mora com ele. Não é ele que mora. Mas aí, para nossa boa convivência, ele tem que aprender a fazer xixi no lugar certo. Agora deitou ali. Então, vamos seguindo. Haverá entre nós os que sempre desejarão dominar a obra de Deus. Bom, isso é muito interessante, porque isso acontece hoje. Não sei se é porque a gente está com a missão aqui do lado e a gente está acompanhando essas coisas há um bom tempo, mas tem pessoas que desejam dominar a obra de Deus. Não sei se vocês sabem disso, mas enquanto as primeiras gerações de líderes da igreja, de irmãos da igreja, esteve viva, nós nunca tivemos um manual. Várias foram as vezes que foi tentado votar o manual da igreja e isso sempre foi derrotado. O manual da igreja é coisa da década de 30 para cá, teve um esboço dele, aí nos anos, a década de 50, isso foi criando mais corpo e passou-se a ter um manual. Por quê? Os nossos pioneiros, eles falavam o seguinte, principalmente o John Lothbottom, ele que foi um dos primeiros historiadores adventistas a publicar, ele falava o seguinte, o dia que se fizer isso vai ser utilizado e os homens vão deixar de consultar a Bíblia e vão passar a consultar o manual. E aí eles vão poder remover pessoas porque não creem exatamente da forma como eles querem. Ou da forma como está prefigurado ali no manual. Então você vê algumas coisas na igreja de homens que desejam dominar a obra de Deus. Só que ela fala para ditar até movimentos que se farão quando a obra avançar sob a direção do anjo que se une ao terceiro anjo na mensagem a ser dada ao mundo. Até quando o terceiro anjo, fosse dar a terceira mensagem ao mundo, haveriam homens que iam querer dominar a obra de Deus. Surpreender-se-ão os obreiros com os meios simples que ele usará para
efetuar e aperfeiçoar sua obra de justiça. Ou seja, vocês vão ficar surpresos com as pessoas simples e desconhecidas que eu vou utilizar. Em outras palavras, é isso que Deus está falando. Essa carta, ela foi endereçada ao pastor Butler, que era o presidente da Conferência Geral em 1885 e estava como presidente da Conferência Geral em 1888, e também ao pastor Stephen Haskell. O pastor Haskell, ele foi um dos poucos que se arrependeram da posição que estavam tomando, da forma como estavam conduzindo as coisas, e percebeu a ação de Deus em 1888. Olha só o que ela diz em Testemunhos para Ministros, página 106. Frequentemente o Senhor trabalha onde menos o esperamos. Surpreende-nos pela revelação de seu poder em instrumento de sua própria escolha, ao mesmo tempo que passa por alto os homens a quem temos olhado como sendo aqueles por cujo intermédio deve vir a luz. Nossa, fulano de tal é consagrado demais, fala bem demais, assim e tal, é ancião, é pastor, não sei o que, não. A verdade vem dos lábios desse. O que ela fala? Deus tem os instrumentos de sua própria escolha. E frequentemente ele trabalha onde menos a gente espera. Isso aqui que ela está falando é tudo antes da conferência de 1888, tá? Isso aqui agora é para nós, para cada um de nós. Os que têm o hábito de examinar a Bíblia por si mesmos, os que não têm o hábito de examinar a Bíblia por si mesmos, ou de pesar as evidências, pergunto, não me responda, tá? Pensa você aí, com você mesmo. Você tem o hábito de examinar a Bíblia e pesar as evidências? Por exemplo, eu vou te falar isso aqui, tudo que eu estou te falando. Você vai abraçar a causa e pronto, acabou, porque eu falei isso. Você tem que pesquisar por conta própria. Não confie no homem. Eu posso estar errado. Essa pode ser uma visão minha, mas pode ser uma visão diferente da conclusão que você vai chegar. Tenha sempre isso em mente. Independente da pessoa que fala, independente da persuasão que a pessoa tenha, pesquise por conta própria. Esse louco aí falou sobre esse negócio de 1888 que foi rejeitado. Peraí. Vou confiar primeiro na CPB, que é da igreja. Tem um livrinho lá que chama Mensagem de 1888, que vai falar o contrário do que eu estou falando aqui para vocês, esse livro vai falar. Compra o livro e estuda. Quais são os capítulos do Espírito de Profecia que vai falar sobre isso? Tem 2 volumes aí que traduziram para o português, chamado Materiais de 1888, que a CPB não publicou, o IAG publicou. Deixa eu comprar, deixa eu estudar isso. Deixa eu ver o que Ellen White fala a respeito dessa conferência. Por que isso é tão importante? Por que essa justiça de Cristo é importante para a minha vida? Os que não têm o hábito de examinar a Bíblia por si mesmos ou de pesar as evidências, confiam nos dirigentes e aceitam as decisões que estes fazem, e assim rejeitarão muitos as próprias mensagens que Deus envia a seu povo, se esses irmãos dirigentes não as aceitarem. Vamos supor que eu esteja certo, eu posso estar errado. Por mais que eu creia que eu esteja certo, eu posso estar errado. Mas vamos supor que eu esteja certo. Tá? O que eu estou falando aqui é o que Deus realmente quer. Quantas pessoas rejeitam esse tipo de mensagem, esse tipo de abordagem que a gente fala a respeito da justiça de Cristo, a respeito da humanidade de Cristo, etc. Por que rejeitam? Porque os expoentes da obra não aceitam. E eu te falo uma coisa, eu fiz teologia. Eu estudei 4 anos, eu me formei e fui pastor durante 1 ano. Eu estou te falando de experiência. Eu chegava na matéria, professor tal, Amin Rodor, vai falar sobre cristologia. O que esse homem falou para mim é lei. E 99% dos que estudaram comigo, o que o cara falava era lei. Você acha que eu ia atrás para ver o contrário? Nunca. Eu aceitava e pronto. 99% dos pastores, eles são assim. A sumidade falou, eu aceito, acabou. Quem que sou eu? Eu sou um Zé Ninguém, pô. Eu sou um nada. Vou comparar comigo, por exemplo, com o Wilson Paroski, eu sou um zero à esquerda. Com o Reinaldo Siqueira. O cara pega o texto original e o cara lê. O cara pega a Bíblia e dá uma camaçada de Bíblia em mim e eu vou fazer o quê? Entende? Isso quer dizer que ele sabe mais, que ele tá certo, que eu tô errado? Não. Isso quer dizer que ele tá certo, que você tá errado? Não. E muitos desses pastores, você vai ver o seguinte, teve um foco, eles vão mandar assim, ó,
Ó, tem um foco dissidente lá em Tuiutaba, lá na Igreja Central de Tuiutaba, tem um foco dissidente lá, os irmãos estão falando a respeito da humanidade de Cristo. O seu pastor, ele não vai fazer nada. Ele não vai falar. Ainda mais se você tiver afiado. Ele, tão pouco aqui na missão, eles vão chamar alguém. Eles vão trazer o pastor Renato Stencil, vão trazer um pastor de fora, que é professor de teologia, tal. Porque ele não consegue sentar com você e de forma tranquila, pacífica e substancial te convencer do contrário, ou falar que você está errado. Quando você começa a falar texto tal de Espírito de Profecia, assim, texto da Bíblia assim, texto de Profecia assim, assado, o contexto é esse, tal, ele já vai falar assim, ó, irmão, não dá para ter esse tipo de conversa com você está errado, a gente vai trazer alguém aqui para conversar. Vai fazer isso. Por quê? Porque eles não pesquisaram por conta própria. O pastor foi lá e falou e pronto, acabou. O professor falou e é isso mesmo. E aí nós deixamos de ser abençoados porque nós não examinamos por conta própria. Ah, mas o Leandro Quadros falou isso e aquilo, o problema é dele. E cada um tem que saber do seu. Se ele está pensando nisso daí para ele, o problema é dele. Entendeu? Ele que vai se ver com Deus, cada um vai se responder por si próprio. Então, maldito o homem que confia no homem para a sua salvação. Não confie. Confie naquilo que você lê. Bom, mas lê isso tudo, que preguiça que eu tenho. Então você não tem zelo pela sua salvação. Porque vai vir todo o vento de doutrina daqui para frente. Todo o vento de doutrina. A gente tem visto coisa dentro da nossa igreja que a gente fala, não, tá de brincadeira. Dia para trás eu recebi um vídeo que na Nova Semente os caras tocaram samba. Fazendo em novembro. E não é tocando um samba com letra de hino, não. É tocando samba mesmo e samba raiz brasileiro, música secular, dentro do espaço de culto. Então, assim, é cada aberração que você vê, os caras querendo falar sobre o mês da consciência negra, uma pauta que não tem nada a ver com a gente. Se o cara é preto, se o cara é branco, se o cara é amarelo, mameluco, cafuso, não tem nada a ver com isso daí, nós estamos nos envolvendo com esse tipo de coisa. E aí o que você vê? Você vê a administração da igreja financiando e batendo palma para isso daí. Ah, é o novo evangelismo em grandes centros. E aí se alguém faz isso que nós estamos fazendo isso aqui, esse povo é dissidente. Inverteram-se as coisas. As coisas elas estão invertidas. E muitos desses se deixam enganar por causa desses expoentes. Mesmo que todos os dirigentes recusem a luz da verdade, essa porta ainda continuará aberta. O Senhor suscitará homens que darão ao povo a mensagem para este tempo. Deus não muda. Elias tomou Eliseu de trás do arado e lançou sobre ele o manto da consagração. Eliseu estava arando a terra. O chamado a esta grande e solene obra foi apresentado perante os homens de saber e posição. Houvessem eles sido pequenos a seus próprios olhos e confiado plenamente no Senhor, ele os haveria honrado com o conduzir seu estandarte em triunfo até a vitória. Vou te falar uma coisa. Deus queria se utilizar desses homens, porque esses homens eles foram preparados, eles tinham zelo pela obra. Só que, fala aqui, igual está em vermelho, houvessem eles sido pequenos aos seus próprios olhos e confiado plenamente no Senhor, ele os haveria honrado conduzir o seu estandarte. Se eles tivessem se considerado pequenos. Mas eles, narizinho em pé. Você sabe, é um negócio que é engraçado. Você sabe o que nós conversávamos com os meus amigos, etc., que a gente fazia teologia? Eu não estou falando que todo mundo era igual eu, não, porque eu era um espírito de porco. Eu não estou falando que todo mundo era igual a mim, não, mas 90% era. Eu tenho vontade de ser presidente, eu tenho vontade de ser departamental de não sei o quê. Eu tenho vontade de ser isso aqui. Eu não lembro de um falar assim, eu quero ter cheiro de ovelha, eu quero que Deus me mande para onde Ele quiser, eu quero gastar a sola do sapato, ter cheiro de ovelha e cuidar das ovelhas do Senhor. Eu não lembro de um falar isso. Não lembro de um. Eu falava para mim assim, não, eu quero ir para a África fazer missão, eu quero fazer semana de oração não sei no quê, eu quero fazer isso, aquilo, outro, eu quero trabalhar na voz da profecia, eu quero... Só isso, quero posição. E aí a gente acha que a gente é alguma coisa, sabe?
olha o irmão com desmerecimento, olha o irmão como, porque às vezes o irmão não tem um curso superior, olha o irmão como, não, esse é um coitado. Entende? Esses homens, Deus queria usar eles, porque eles são preparados. Eles foram preparados para isso. Mas eles precisavam de ser pequenos aos seus próprios olhos. Assim como os de hoje. Precisam de ser pequenos aos seus próprios olhos. Parece que a história está se repetindo. Isso aqui a gente está vendo é tudo antes da conferência. Deus realizará uma obra em nosso tempo que poucos esperam. Ele suscitará e exaltará entre nós os que estão mais preparados pela unção de seu espírito do que pelo preparo exterior de instituições científicas. Diploma não vale nada. Esses meios não devem ser desprezados ou condenados. Eles são ordenados por Deus. Deus mostrará que não depende de seres humanos instruídos e cheios de si. Estava dando sinal. Estava falando. Deus passa por alto. E aí nós vamos ver o seguinte. Em 1882, o Wagner, ele tem uma experiência que ele está numa tenda, vendo uma mensagem num sábado, próximo ao horário do almoço, e de repente ele tem um insight, é como se fosse uma visão de Cristo crucificado. E ele vê aquilo, e aquilo choca tanto ele, e ele vê que Cristo morreu por ele. E a gente fala, não, Cristo morreu por todo mundo. Não, Cristo morreu pelo Márcio. O Márcio não tem que pensar que Cristo morreu pela Julie, pela Roberta, por mim. Morreu foi por ele. Se fosse só ele, teria morrido por ele. E aí o Wagner, ele vê assim, Cristo morreu por mim. E ele não via mais ninguém no mundo, ele só via ele. E aí ele fala assim que ele morreu por todo o pecado do mundo. Só que não tinha mais ninguém, o todo mundo era ele. Ou seja, ele carregou todos os pecados do Wagner. E aí ele fala assim que ele, pela primeira vez, ele entende o evangelho ali. Ele chega a dizer que a experiência que Paulo teve na estrada de Damasco não foi mais real do que a dele. A visão que Paulo tem de Cristo não foi mais real que a dele. E ele passa a estudar esse tema. A fé adventista alcançou também o Jones, o Alonzo Trevier Jones, como soldado do exército americano. Ele era um soldado do exército americano. E esse homem se dedicava tanto à fé, ele não fez faculdade. Só que o conhecimento dele de história, o conhecimento dele de teologia era tão grande porque esse homem se debruçava a aprender. E Deus utilizava esse homem grandemente. E ele era conhecido como uma pessoa educada, uma pessoa amável, um cristão que as suas orações eram respondidas por Deus, e as pessoas falam que aqueles que ouviam as suas orações entendiam que ele realmente conhecia a Deus por experiência. As orações dele eram respondidas. Então, esses eram os dois homens que levaram essa preciosa mensagem. Só que a gente vai ver que, infelizmente, a igreja não retrata esses dois homens dessa forma. Esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. É a terceira mensagem angélica. Não, essa aqui, eu pulei um texto. Em sua grande misericórdia, enviou o Senhor preciosa mensagem a seu povo por intermédio dos pastores Wagner e Jones. Ela está falando que Deus enviou uma mensagem preciosa para o seu povo por meio desses dois homens. Esta mensagem devia pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo mundo, apresentava a justificação pela fé no fiador, convidava o povo para receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência de todos os mandamentos de Deus. E ela fala que muitos perderam Jesus de vista, porque não aceitaram essa mensagem. Esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. Não é água com açúcar. Não é mensagem de mês da consciência negra. Não é isso. Pregar sobre o sábado também, pregar é errado sobre o sábado? Jamais. Mas ficar falando sobre coisa que já está mais claro do que nunca, falar sobre isso aí, você fala numa série de conferências, você pega um culto de domingo que é evangelístico, você fala sobre isso daí. Mas falar disso daí, em alguns outros temas que os caras fazem aí, pelo amor de Deus,
Não tem mais tempo para isso. Essa é a mensagem. É a terceira mensagem angélica, que deve ser proclamada com alto clamor e regada com o derramamento de seu Santo Espírito em grande medida. A obra, quando ela começou, ó, lá, a chuva temporã, quando ela começou nos dias apostólicos, os caras falavam em línguas. Os caras nunca tinham ouvido falar na vida. Nunca. Por exemplo, vou dar um exemplo. Pedro nunca tinha ouvido falar de japonês. Não estou falando que os caras falavam japonês na época lá não, tá? Eram as línguas ali. Nunca tinha falado japonês na vida. De repente aparece lá um japonês judeu e ele passa a falar em japonês. Nunca tinha falado. Pedro pregou e num dia 3.000 pessoas foram convertidas. Se no início foi tão poderoso, aí a gente vai ficar nessa conversinha mole. Ah, não, minha vida é assim, síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vivi assim, vou morrer assim, não tem jeito. É tudo torto, eu herdei do meu pai, eu sou uma desgraça, vai ser isso o resto da vida? A gente vai ficar com essa conversa até quando? Porque se lá no início da obra, na chuva temporã, foi algo extraordinário, eu não posso esperar menos agora, na chuva serôdia. É essa justamente a obra que o Senhor designou que a mensagem que ele deu a seus servos realize no coração e na mente de todo instrumento humano. Olha aqui que ela chama Wagner e Jones de seus servos, os servos de Deus. A gente vai ver durante 8 anos, depois de 1888, Ellen White chamando esses homens de servos de Deus, de mensageiros de Deus. Isso é importante para refrescar a nossa mente. A mensagem que nos é dada por Jones e Wagner é a mensagem de Deus à igreja laodiceana. As 7 igrejas do Apocalipse, elas foram 7 igrejas que verdadeiramente existiram ali na Ásia Menor, mas elas têm um significado espiritual. Elas representam o povo de Deus em toda a era cristã até a volta de Jesus. Em qual período nós vivemos? De qual igreja? Laodiceia. Certo? Qual que é a mensagem aqui do texto que eu li? A mensagem que nos é dada por Jones e Wagner é a mensagem de Deus à igreja de Laodiceia. Não é ficar conversando, falando lorota, né, no púlpito, não. Sabe, perdendo o tempo dos irmãos. Os irmãos vão lá para assistir o culto. Nossa! Falo para você, acho que os anjos de Deus devem ficar numa depressão na hora que vê, sabe? Piadinha, conversa ruim. Nossa! Irmão com dificuldade, paga Uber, pega ônibus para ir para a igreja, uma dificuldade, ou vai a pé, chega lá, conversa vazia. Não dá. Essa é a mensagem. O povo de Laodiceia não pode ter algo que seja agradável aos ouvidos. Tem que ser algo que incomode. Porque nós somos Laodiceia. Deus está a ponto de vomitar a gente da boca. Olha só. A irmã White ela é questionada. O que você acha desta luz que esses homens estão apresentando aqui já na conferência? Ora, ela responde, eu o tenho apresentado a vocês nos últimos 45 anos, os encantos incomparáveis de Cristo. Isso é o que eu venho tentado apresentar às suas mentes. Quando eles começaram a pregar sobre isso, ela falou assim, gente, isso é que eu estou tentando pregar para vocês há 45 anos e eu não estou conseguindo. Vocês não entendem. Em um outro texto, eu acho que é o próximo, ela vai falar aqui, ó, quando o Wagner dele começou a pregar, ela fala que ó, foi o primeiro ensinamento claro sobre o assunto vindo de lábios humanos que eu tinha ouvido, exceto as conversas entre mim e meu marido. Ou seja, ela nos últimos 45 anos estava tentando explicar para o povo sobre a justificação pela fé, a justiça de Cristo. E o povo não entendia. Aí ela falava o seguinte, ela diz o seguinte aqui, ó, esse povo não entende porque eu só consigo entender porque o anjo me explica. O anjo me mostra em visão. E para mim é muito claro. Quando o Wagner começou a falar, ela vai falar aqui no finalzinho, aqui, a última frase. E quando outro o apresentou, cada fibra do meu coração disse amém. Quando ela viu o Wagner falar sobre a justiça de Cristo, ela falou, meu Deus do céu, é só Deus que está falando isso daí para esse homem. É Deus que revelou isso para ele. Porque eu nunca ouvi de lábios humanos, exceto das conversas que eu tenho com meu esposo, Tiago White, a apresentação desse tema como ele está apresentando para nós. Ela chega a dizer que o Wagner e Jones, eles conseguiram apresentar de forma que ela não teria capacidade de apresentar a mensagem.
Então, veja, esses dois homens eram homens consagrados a Deus, dedicados, e são homens que foram usados como instrumentos por Deus, porque eles estavam esvaziados, eles não eram cheios de si como a liderança da época. Só que o alto clamor veio, o alto clamor que é a mensagem da justiça pela fé, só que ele não foi reconhecido, assim como os líderes judeus não reconheceram o tempo da sua visitação. Várias pessoas me escreveram perguntando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo, e eu respondi-lhes, é verdadeiramente a mensagem do terceiro anjo. Então, a verdade presente para o nosso tempo é a justificação pela fé. É a mensagem do terceiro anjo. É a mensagem que vai produzir o alto clamor e a chuva serôdia. O tempo de prova está exatamente diante de nós, pois o alto clamor do terceiro anjo já começou na revelação da justiça de Cristo. Quando começou o alto clamor? Na revelação da justiça de Cristo. O Redentor que perdoa pecados. Este é o princípio da luz do anjo, cuja glória há de encher a terra. Então é o seguinte, o alto clamor, ele começa não com a aceitação da mensagem, mas quando ela é entregue, que foi na conferência de 1888. Aqui é interessante que é o seguinte, ela vai repreender o Ray Smith. O Ray Smith era um dos maiores expoentes da igreja. Editor-chefe da Review and Herald, um dos homens mais inteligentes. Por exemplo, o livro As Revelações de Daniel e Apocalipse, que foi o livro que ele escreveu, foi por muito tempo o livro base de estudo dos adventistas a respeito de Daniel e Apocalipse. Então esse homem era uma sumidade. E ela vai falar o seguinte para ele. E ela amava esse homem como um filho, tá? Ela vai dizer, Pastor Smith, se você não tivesse preconceito, não teria os relatórios afetado e levado você a barrar seu coração contra a entrada do que esses homens apresentaram. Porque ele fechou o coração quando Wagner e Jones começaram a falar. Tivesse você, como os nobres bereanos, pesquisado as escrituras para ver se seu testemunho concordava com suas instruções, você teria estado em um terreno vantajoso e estaria muito avançado na sua experiência cristã. Se você tivesse recebido a verdade em um coração bom e honesto, você teria se tornado um canal vivo de luz e com percepção clara e imaginação santificada. Suas concepções da verdade teriam sido exaltadas e seu coração alegrado em Deus. Deus teria lhe dado um testemunho claro, poderoso e convincente. Olha só o que ela vai dizer. Mas a primeira posição que você tomou em relação à mensagem e ao mensageiro tem sido uma armadilha contínua de tropeço para você, uma armadilha contínua para você e uma pedra de tropeço. Eles falavam, não, esses homens são desconhecidos. Que dia que Deus ia mandar uma mensagem para nós, por meio dessas pessoas, desses homens que não são tão reconhecidos entre a membresia? Eles são muito positivos, eles falam, Cristo, justiça nossa, e eles enfatizavam assim, sabe? Cristo, justiça nossa. O que é isso? Se a gente falar, às vezes eles são muito temperamentais, muito rudes no jeito de falar. Deus não usou esses homens, não. E eles se fecharam. Sabe? Contra a mensagem. Há alguns que desejam, isso aqui é especialmente para o presidente da Conferência Geral. Ele queria que as pessoas tomassem decisão. Olha, vocês vão acreditar no que esses homens falaram ou não? A gente tem que tomar uma decisão. E aí ela fala, como isso agradaria ao pastor Butler, é aconselhável que essa questão seja resolvida imediatamente. Mas as mentes estão preparadas para tal decisão? Reflita, estude, pondere, ore a respeito disso, deixe Deus trabalhar a partir da mensagem que foi falada, depois tomem decisões. E as pessoas não, queriam que fosse tomar decisão ali no momento, na hora. Sabe? Deixa eu pular uns textos aqui. Esse aqui, ó. Materiais de 1888, página 1043. Olha o que ela fala. Mas nunca posso esquecer a experiência que tivemos em Minneapolis.
ou as coisas que então me foram reveladas com respeito ao espírito que controlava os homens, as palavras ditas, as ações feitas em obediência aos poderes do mal. A serva do Senhor está falando que o presidente da Conferência Geral, o editor-chefe da Review and Herald, a maioria de secretários, pastores, membros leigos que estavam ali, eles foram controlados pelo espírito de Satanás. Porque ela fala assim, ó, me foram reveladas a respeito ao espírito que controlava os homens, as palavras ditas, as ações feitas em obediência aos poderes do mal. Isso é muito sério. Eles foram movidos na reunião por outro espírito, não o Espírito de Deus. E eles não sabiam que Deus havia enviado esses jovens. Quem tinha enviado os 2 homens foi Deus. Os pastores John Wagner, para levar uma mensagem especial a eles, a qual eles trataram com zombaria e desprezo, sem perceber que as inteligências celestiais estavam olhando para eles e registrando suas palavras nos livros do céu. Sei que naquela época o Espírito de Deus foi insultado. Olha que contrassenso. Aqueles homens zelosos que esperavam o derramamento do Espírito Santo, esperavam anunciar o alto clamor, dar o sonido certo na trombeta, o que eles fizeram? Eles zombaram, desprezaram e insultaram o Espírito Santo. Quando eles rejeitam a mensagem. Cuidado com o homem por trás do microfone. Eu já falei isso dia para trás na igreja. John Harvey Kellogg trouxe panteísmo para dentro da igreja. Panteísmo. Coisa que é vista lá na Índia, lá, ele trouxe para dentro da igreja. Cuidado. E um monte de gente abraçou a causa. Esses homens aqui, os principais líderes da igreja em 1888, foram movidos por outro espírito. A partir desse momento, de 1888, começa um processo de desidratação e de destruição da reputação de John Wagner. Aquela mensagem é muito difícil para eles aceitarem. Eles eram muito legalistas. Então, eles não aceitando a mensagem, eles têm que destruir, de certa forma, a reputação do mensageiro. Eles não tinham como argumentar contra a mensagem, eles tinham que fazer alguma coisa contra os mensageiros. E aí começa um processo de procurar falhas nesses homens. E aqui ela diz, agora desejo que sejais cautelosos a respeito da posição que tomais. Se vos envolverdes nas nuvens da incredulidade por notar imperfeições, vedes uma palavra, um pequeno item, talvez que pode ocorrer, e os julga, John Wagner, a partir disso, deveis observar se Deus está trabalhando neles, e então reconhecer o Espírito de Deus que é revelado neles. E se escolherdes resistir, estará agindo exatamente como os judeus agiram. Se vocês ficam procurando falhas nesses homens, não gosto dele não, porque ele fala de um jeito assim, muito duro com a gente. Nossa! Se vocês ficam procurando falhas nesses homens, vocês têm que deixar este lado e procurar reconhecer que Deus está trabalhando com eles. Boneco, senta, rapaz. Que Deus está trabalhando com eles. E se vocês escolherem resistirem, vocês vão estar agindo como os judeus, resistindo a Deus. Olha só o que o pastor... Falta só mais alguns slides e a gente está acabando. Olha só o que o pastor Arthur Daniels, que foi o mais longevo presidente da Conferência Geral por mais de 20 anos, 21 anos. Tem um livro dele, que é esse livro, The Abiding Gift of Prophecy, que é o dom permanente do Espírito de Profecia. O permanente dom de profecia. Na página 369, ele fala o seguinte: em uma grande crise em que surgiu o princípio da justiça pela fé, no final dos anos 80 e início dos anos 90, da década do século XIX, né, a mensageira do Senhor levantou-se quase sozinha ao lado daqueles que trouxeram este princípio. Ellen White, ela levantou-se quase que sozinha para defender esses homens. A reputação deles, para defender a mensagem, ela levantou-se praticamente sozinha. Tem um pastor, esse pastor aqui, Robert Olson, ele foi diretor do White State, e entendam, não é qualquer pessoa que é diretora do White State, tá?
O White State é o maior órgão a respeito do espírito de profecia. E é o seguinte, é interessante que, esse aqui era pós-lapsariano. Se você vai ver o prefácio do Tocado por Nossos Sentimentos, o pastor Kenneth Wood também é o outro também que faz o prefácio que era pós-lapsariano. Então, as coisas dos últimos anos mudaram bastante, mas vamos lá. Esse pastor, no dia 30, na Adventist Review de 30 de outubro de 1986, ele está fazendo uma palestra de uma reunião que teve no Rio de Janeiro. Eles começaram a preparar ali em 86 já algumas coisas para 88, efetivamente, quando completaria 100 anos da Conferência Geral de 1888, e ele fala o seguinte: esta foi a única Conferência Geral em que Ellen White foi publicamente desafiada. Raciocina comigo. Deus tem uma mensagem especial para dar para o seu povo. Ele olha a sua liderança e ele fala, não, esses aí não têm condição espiritual de fazer isso. Eles são cheios de si. E eu preciso de pessoas, de canais desobstruídos para eu enviar essa mensagem. Deus passa por alta liderança, suscita 2 jovens e 2 desconhecidos. Deus atua por meio deles, ele traz a mensagem. Esses homens recusam a mensagem. Recusam a preciosa mensagem que Deus envia para a sua igreja. Eles agora, como você tem a profetisa falando que esses homens estão certos, eles precisam de destruir a reputação desses homens. Eles precisam de acusar esses homens. A culpa da não aceitação da mensagem foi por causa dos mensageiros. E aí eu vou te perguntar uma coisa. Eu vou fazer uma ilustração aqui. Vou utilizar a Silvânia. Você tem aí seu escritório de contabilidade, e aí você tem um cliente muito grande, que 90% do seu faturamento é com esse cliente. Tá? 90% desse faturamento. E você está numa virada de exercício e vai precisar de ir lá na Receita Federal para poder ver algumas coisas na Receita, porque senão vai complicar para eles. Ok, você não tem condições de ir. Aí você tem um funcionário que você confia nele, que é excelente, e você tem um funcionário que é meia boca, ruinzinho, não vai saber falar as coisas direito, e etc. Qual que você vai mandar? Você vai mandar o mais preparado. Você vai mandar quem tem condições. Se nós que somos humanos, nós faríamos isso, nós vamos achar que Deus, quando ele quer mandar a mensagem mais preciosa dele para o seu povo, ele vai pegar homens que não são consagrados, homens que são rudes, homens que são grosseiros, homens que... Não. Ele vai pegar pessoas que são bons condutos para que a mensagem seja passada. O que a igreja faz é bárbaro o que a igreja faz, a liderança da igreja faz com esses homens. A liderança da igreja joga a responsabilidade da recusa da mensagem nos ombros deles. É certo que muito disso se deu porque nos próximos anos, depois de 1888, lá ali por volta, quase virando o século, os 2 apostataram, tanto o Jones quanto o Wagner. Infelizmente, os 2 apostataram. Mas eu vou te falar uma coisa, esses homens sofreram na mão dessa liderança da igreja. Eles sofreram e muito. E eles acabaram apostatando. O Wagner, ele foi enveredado pelo o Kellogg, ele chegou a crer também naquela heresia que foi o livro do Living Temple. O Jones, ele acabou abraçando também ali um pouco ali do movimento da carne santa. Os 2, eles finalizaram a sua vida sem serem adventistas, sem estarem no livro da igreja, como membros. Mas ela vai dizer aqui que o fato disso ter acontecido não quer dizer que a mensagem foi invalidada. Até esse tempo atrás, eu conversava com o Fernandinho, eu estava num dia de fúria, e eu conversando com o Fernandinho, e eu fiz uma crítica muito pesada a uma pessoa, e eu cheguei até a dizer para o Fernandinho, eu falei assim, olha, eu não aguento nem ouvir sermão,
quando eu estou desse jeito que eu estou aqui. Aí, e o Fernandinho disse exatamente isso para mim, assim, cara, mas não é por causa de um deslize ou de outro, ou por uma dificuldade ou outra da pessoa, que a gente pode invalidar o que a pessoa fala de verdade. Lembra disso, Fernandinho? Lembro perfeitamente. Está registrado. Ele me disse exatamente isso. E isso é verdade. A dificuldade de alguém, o deslize de alguém, não quer invalidar a verdade que ela apresentou. E isso era um ponto que ela reforçava sempre. Aqueles a quem Deus enviou uma mensagem são apenas homens. Mas qual é o caráter da mensagem que transmitem? Deus levantou seus mensageiros para fazer sua obra para este tempo. Eles são homens, eles vão cometer falhas. Mas qual é o caráter da mensagem? Ela fala aqui que algumas interpretações das escrituras sagradas dadas pelo Dr. Wagner não considero corretas, mas acredito que ele seja perfeitamente honesto em seus pontos de vista. Então ela fala, não é porque você tem diferença doutrinária com uma pessoa, que você vai sair esculhambando a pessoa. Vai sair falando mal dela. E olha esse texto aqui. De uma coisa estou certa. Como cristãos, isso aqui é para nós também, tá? De uma coisa estou certa. Como cristãos, vocês não têm direito de nutrir sentimentos de inimizade, grosseria e preconceito em relação ao Dr. Wagner, que apresentou seus pontos de vista de uma maneira simples e direta, como um cristão deveria. Se ele está errado, você deve, de maneira calma, racional e cristã, procurar mostrar-lhe na palavra de Deus onde ele está em desacordo com seus ensinos. Então é o seguinte, você não concorda com a pessoa? Então você não pode ter sentimento de inimizade, não pode ser grosso, você não pode ter preconceito. Você tem que mostrar na palavra de Deus que essa pessoa está em desacordo com os ensinos de Deus. É isso que você tem que fazer. É o conselho que ela deu para as pessoas nos dias dela e é o conselho que ela dá para nós hoje. Por quê? Se você não consegue fazer isso, se você não pode fazer isso, fica calado. Você não tem o direito, como cristão, de apontar falhas, criticar, trabalhar no escuro, prejudicar as mentes com suas objeções. Esta é a maneira de Satanás trabalhar. Quem trabalha assim é o diabo. Ah, não, mas o Fernandinho pregou uma mensagem lá na igreja lá, que ele falou aí de autoclamor, ele falou da humanidade de Cristo, isso aí é heresia. Esse cara é analfabeto funcional, esse cara é burro. Esse cara não tem formação em teologia, ele não tem autoridade para falar isso daí. Esses caras têm que arrancar eles fora. Só que ela falou, sentimento de inimizade, você não tem condição de sentar com a pessoa, abrir a Bíblia e falar assim, meu irmão, eu discordo de você. Eu preguei uma mensagem na Igreja Central, uma vez, e teve um irmão que eu agradeci a ele pela postura dele. Um irmão que é ancião e que pensa contrário a mim. Nós ficamos 2 horas conversando. E eu falei assim, meu irmão, eu agradeço e louvo pela sua atitude, porque você, mesmo achando que eu estou errado, você veio conversar comigo. E você tem tido uma atitude louvável, porque você é zeloso. Você está sendo zeloso, você está zelando pela causa de Deus. Você está achando que eu estou errado, eu faria a mesma coisa que você também. Se alguém subir no púlpito e eu não concordar, eu falo assim, infelizmente, para mim a Bíblia fala isso, aquilo, eu não concordo com o que você está dizendo, mas eu respeito e não estou nutrindo nenhum sentimento de inimizade para com você. Se você não consegue fazer isso, cala a boca, fica quieto. Você não tem que falar nada. Você não tem que chegar e falar assim, não, por trás dos bastidores. Esse Fernando aí, ó, o cara tá mais por fora do que arco de barril. Não, quem faz isso é Satanás. Quem faz isso é Satanás. Que nenhuma pessoa se queixe dos servos de Deus, a ela enviados com uma mensagem celestial. Não mais busqueis suas falhas. Deixa eu ver aqui. O último texto. O que aconteceu? Quando eles foram deparados com essa mensagem, a autossuficiência deles não
não conseguiu trabalhar bem com ela. O que é a justificação pela fé? Está lá no livro Testemunhos para Ministros, página 456. Resumo do que é justificação pela fé. É a obra de Deus lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que ele por si mesmo não pode fazer. Toda a sua autossuficiência, tudo que você acha que é capaz de fazer, Deus quer jogar isso no pó, debaixo do pé, no pó, e fazer por você aquilo que você não é capaz de fazer, que é andar em retidão diante dos homens e diante do céu. Pronto. Justificação pela fé é a obra de Deus em lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que ele por si mesmo não pode fazer. O que acontece? Esses homens, eles ficaram face a face com Cristo, com a mensagem de Cristo. E eles falaram, não, eu não dou conta. Eu me dediquei a essa obra aí por 30 anos, 40 anos, não vou aceitar esses caras virem aqui falar esse tipo de coisa para mim, não. Eles não queriam que a glória deles fosse lançada ao pó. A igreja acha que está tudo bem, mas o que nós precisamos é de reexaminarmos a história de 1888, e a igreja, como denominação, precisa de pedir perdão a Deus. Precisa de se arrepender. De forma congregacional e de forma individual, daquilo que foi feito no passado. Porque nós estamos num caminho de apostasia absurdo. Absurdo. E nós precisamos de refletir a respeito disso, falar, Senhor, eu não quero rejeitar essa sua mensagem. Eu não quero. Eu quero que o Senhor jogue a minha glória no pó da terra, e eu quero que o Senhor faça por mim aquilo que eu não dou conta de fazer, que é andar como Cristo andou. Viver como Cristo viveu. Tratar as pessoas como Jesus tratou. Se dedicar, se desgastar pela obra como Jesus se desgastou. Isso é somente no novo nascimento. Bom, então é isso. Basicamente, é isso que aconteceu em 1888. Há uma rejeição da mensagem e há uma linha teológica da igreja que pensa e defende que a igreja, de forma denominacional, ela precisa, nas suas mais altas esferas, pedir perdão a Deus pela mensagem que foi rejeitada. Então, essa triste mensagem dessa rejeição daquilo que poderia ter acontecido com o nosso povo. Já era para esse povo estar no céu há muito tempo. Hoje eles dormem no pó da terra, esperando que a nossa geração possa colaborar, possa contribuir com esse alto clamor e com a pregação desse verdadeiro evangelho. Amém. Amém. Ô, Valtinho, um tempo atrás, eu estava estudando sobre isso também. Eu não tive a oportunidade de estudar muito fundo, mas tem um livro que praticamente eu acho que todo mundo tem em casa, que é esse aqui, ó. Se vocês lerem o capítulo 14, que é o Alto Clamor, cara, basicamente é esse estudo de hoje. Cara, tá tudo aqui. Tudo aqui. Fala sobre os pastores, né, Wagner Jones, fala da mensagem, né, das 3 mensagens de Apocalipse 14. Cara, tem muita coisa aqui que eu grifei. Então, gente, se você tiver a oportunidade, lê. É uma boa. É um bom começo. É um bom começo, exatamente. A gente pode orar, pessoal? Tem alguém que quer fazer mais alguma colocação? Bom, podia ter sido feito na semana passada, né? Porque eu passei a lição dos jovens, a lição dos jovens falando sobre justificação pela fé. Tirando isso, tirou aqui as minhas dúvidas. Eu tinha anotado, eu falei para o Fernando, eu falei assim, Fernando, eu vou anotar minhas dúvidas. E a minha primeira dúvida era por que a divindade e a humanidade de Cristo é colocada como fundamento de justificação pela fé? Porque é a primeira coisa que a gente lê, acho que no primeiro ou no segundo parágrafo do capítulo 3,
É justamente isso que está escrito, né? Que fala sobre a divindade e a humanidade de Cristo como fundamento de justificação pela fé. Eu não tinha entendido. E, tipo assim, isso ficou complicado, porque, por exemplo, eu passei a lição na última semana. Eu não tinha feito Associação. essa associação. Então, assim, eu entendo o que você quer dizer, isso está muito claro. A gente precisa realmente, igual você falou, é procurar estudar, porque só ficar ouvindo não está dando muito certo, não. Porque é o seguinte, você vai ver a parábola das bodas, que Jesus Cristo conta, que são preparada as bodas, né? Bodas é uma festa de casamento. E aí, o convite, Ellen White vai dizer que o primeiro convite foi feito para Israel. Israel negou esse convite. Um segundo convite é feito, que é depois da morte de Cristo, ali até o apedrejamento de Estevão. Esse segundo convite, ele é rejeitado também. Então, aí, Deus fala o seguinte, ó, vai pelos caminhos e traz todo mundo. Traz todo mundo. Quando eles estão lá, na antessala da festa, da ceia, das bodas, o rei começa a andar entre o povo, e essa é uma cena de juízo, que o rei, ele passa a inspecionar as pessoas que estão ali, porque foi provida uma veste para cada uma dos convidados. E essa veste, não usar essa veste era uma ofensa para o rei. Então, o caminhar do rei entre o povo é uma cena de juízo de investigação. O que está acontecendo agora no céu? Os nomes, você pode ler também o capítulo do Grande Conflito, o Grande Juízo Investigativo. O irmão White fala que nomes são lidos, nomes são acrescentados e nomes são retirados do livro. O nosso nome passa diante do céu. O seu nome, Fernando Henrique Costa Reis, ele vai ser lido diante do universo. O seu caráter vai ser analisado. E aí vai ser pesado. Esse andar do rei nessa antessala, ele, de repente, ele é uma pessoa que não estava com veste nupcial. Ele fala assim, amigo, o que você está fazendo aqui? Aí fala que ele fica mudo. E aí ele dá ordem, o rei dá ordem para os seus servos, eles amarram ele e lançam nas trevas exteriores. E ela fala que esse manto de justiça, essa veste para boda, é a justiça de Cristo. E ela é categórica no capítulo da parábola de Jesus, ela fala que a justiça de Cristo é a vida de Cristo imputada no crente. Que vida de Cristo? A vida humana de Cristo. Louvado seja Jesus Cristo pela morte dele. Mas a vida de Jesus, meu amigo, a vida de Jesus, como a gente leu no texto aqui, é a exemplificação daquilo que nós podemos nos tornar. Aí você fala para mim, tá, meu amigo, mas é difícil demais. Jesus, por exemplo, ele tinha as mesmas tendências que eu. Por exemplo, livro das Nações, na página 49, vai falar que Cristo esteve sujeito à lei da hereditariedade. E o que nós podemos ver na vida, o que isso significa, nós vemos quando nós vemos os seus antepassados. Vocês que são família, assim, por exemplo, irmãos, tios, tal, filhos aí, sobrinhos. Tem coisa que você olha assim, por exemplo, o Márcio olha para o Fernando e fala assim, não, mas isso aqui você é igual ao tamanho. Mas é sem tirar nem pôr. Algum trejeito, alguma mania, alguma a personalidade, alguma coisa. Não, mas isso é igualzinho. Por quê? Porque além da hereditariedade, você teve a convivência. Cristo, ele esteve sujeito à lei da hereditariedade. Só que Cristo, ele nunca deu vazão para um pensamento sequer. Ele não tinha propensão. Qual é essa propensão? Propensão cultivada, não cultivava a propensão. A primeira vez quando você abre uma porta, para você repetir ela é muito mais fácil. Ele nunca fez isso. Cristo foi guiado pelo Espírito Santo desde o ventre. Desde o ventre ele foi guiado pelo Espírito Santo.
E o que Deus oferece para nós, a partir do novo nascimento, é ser guiado pelo Espírito como Cristo foi. Como é que você vai explicar para mim, Pedro, entrando na porta formosa do templo, andando junto com João, um homem pede dinheiro, ele fala, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o homem saltou e ficou em pé. Quem era Pedro? Pedro era um pescador chucro, semi-analfabeto, bruto. João, a irmã White fala que era olha, um caráter terrível. A Bíblia fala que ele era, se chamava de Boanerges. E não é o Boanerges da novela Cabocla, não, viu? É o Boanerges, filho do trovão. Fala que ele era filho do trovão. E aí ele vai se tornar quem? O discípulo amado. Milagre? Não. Cristo vivendo neles. Cristo vivendo neles. Paulo pegava um pano, tecido que Paulo tinha pegado, tocado, e passavam nas pessoas, as pessoas curavam. Quem é Paulo? Paulo é um homem como eu e você. As pessoas queriam ficar na sombra de Pedro para ver se curavam. Eliseu fez 12 milagres. Sabe, é um negócio assim que a gente não crê. Lê e não crê. Acha que esses homens tiveram alguma vantagem. Enoque andou com Deus. E quando a gente vai ver a experiência de Enoque, fala que a atmosfera que ele vivia não era menos poluída do que a nossa. Então, assim, tem alguma coisa de errado com a gente. Tem alguma coisa de errado com a gente. E muito é por causa dessa programação mental que a gente tem ao longo dos anos, de na igreja, de falar que não. A vida é cristã, é isso mesmo. Jesus, ele é capaz de te salvar, ele é capaz de te levantar, mas ele não é capaz de te manter em pé. Não é. Em outras palavras, é isso que eles dizem. É isso que é pregado. Então, essa vida de Cristo, essa justiça dele, ela é imputada na vida do crente, de graça. Porque a nossa justificação pela fé adventista hoje em dia é a mesma dos presbiterianos, dos assembleianos. Ficou num ponto lá no passado, onde você foi lá, fez o estudo bíblico, aceitou Jesus, tocaram música no final, assim, de apelo, você chorou, foi que tanto de coisa, aquela sentimentalismo, nossa, meu Deus e tal. Carimbou, secretária lançou o seu cadastro lá de membro da igreja no sistema, lá no livro do céu, ó, justo. Ficou lá no passado. Daqui para frente é queda, levanta. Queda, 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 levanta. Queda, 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 levanta. Jesus vai te salvar do jeito que você está. Quando o anjo foi falar para José, falou assim, ó, José, não tema por receber essa mulher como a sua esposa. Você vai colocar o nome do menino de Jesus, porque ele livrará o seu povo dos seus pecados, não nos seus pecados. Jesus, ele liberta a gente dos nossos pecados. Ele transforma um ímpio em pio. O bandido em honesto. Ele transforma, tem transformação. Zaqueu era um picareta, bandido. Bandido, mau caráter. Zaqueu teve encontro com o mestre, aceitou a justiça dele, falou assim, Senhor, vou dar metade do que eu tenho aos pobres. E aqueles que eu defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais. A lei falava isso. A lei falava que se eu chegasse lá e roubasse 100 reais do Márcio, eu tinha que devolver a 400 para ele. Quando ele aceitou a Cristo, ele passou a seguir a lei. Maria Madalena vivia uma vida de prostituição. Aí o que ele fala? Filha, muda de vida. Ela aceita a Cristo nunca mais. A mulher subvertida em adultério. Jesus vai, não condena ela, salva ela da morte. E aí o que ele fala para ela? Filha, vai, não peques mais. O paralítico no tanque de Betesda, 38 anos. Esse capítulo vocês têm que ler, do Espírito de Profecia. Esse capítulo é lindo. Esse capítulo me dá vontade de chorar quando eu leio ele. No final ela fala, independente da ruína que você esteja vivendo, independente do tempo, das derrotas que você tenha na sua vida, creia em Cristo que ele pode te dar a vitória. O homem estava há 38 anos.
Ela fala, a gente tem vida espiritual paralisada como esse homem. Vida espiritual paralisada. A vida inteira fazendo as mesmas coisas erradas. Cristo olhou para ele e falou assim, levanta-te e anda. Não cometa mais os mesmos erros para que não te suceda coisa pior. Cadê esse evangelho que a gente não vê? É essa a justiça de Cristo imputada a nós. Essa é a justiça que precisa de ser imputada na vida do crente. Nós precisamos de crer. E crença, não crer, não, fé não tem nada a ver com sentimento. Nada a ver com sentimento. Coraçãozinho bater mais forte, descer lágrima, isso aí não é evidência de nada. A Bíblia fala que Esaú buscou arrependimento com lágrima e não encontrou. Não encontrou. Chorou desesperado, não encontrou arrependimento. Então, assim, essa é a mensagem de 1888, essa é a terceira mensagem angélica, essa é a mensagem do alto clamor, essa é a justiça de Cristo. É a obra de Deus em jogar a nossa glória no pó e fazer por nós aquilo que nós não temos condição de fazer. Isso é altamente relacionado. É essa vida de Cristo que tem que ser transmitida para nós. Amém, né, Valtinho? Amém. Pessoal, vamos finalizar então. Obrigado, Valtines, mais uma vez. Aí semana que vem é o capítulo 3 sem erro. Beleza, semana que vem a gente estuda, né? O capítulo, recapitula ele. Isso aí foi Deus que te iluminou, porque eu não tinha estudado o capítulo 3. Aí, ó. Ia ficar boiando. Eu gostei muito, viu? Nossa, gostei muito do capítulo 3. Não, mas não foi vagabundagem minha, não. É porque realmente não teve jeito essa semana. Mas... Então, vamos lá. Pode falar aí, Fernando. Não, agora fugiu aqui. Pode orar, Ivan. Mal aí. Então, oremos. Bondoso Deus, nós te agradecemos por esse grupo de estudos. É tão bom conversarmos sobre esses temas espirituais, sobre esses assuntos que nos motivam, Pai, que nos animam por saber e entender que o Senhor pode fazer milagres em nossa vida. Essa é uma história, um capítulo triste da nossa vida como adventistas, mas nós não podemos esconder o nosso passado. Assim como Paulo disse, nós precisamos de aprender com as parábolas vivas dos tempos antigos, Pai, do teu povo no deserto, do teu povo em Israel. Nos abençoa com a presença do teu Santo Espírito, quebra o nosso orgulho, quebra o nosso eu, joga a nossa glória no pó e faça por nós aquilo que nós não podemos fazer. Nos dá o arrependimento verdadeiro, Pai. Atos 5:31 fala que o Senhor Jesus Cristo nos dá o arrependimento verdadeiro. E o Senhor, através da tua serva, o Senhor fala, Pai, que aquele que faz penitente, aquele que perdoa também faz penitente, Pai. Então, como o Senhor nos perdoa, o Senhor também pode nos fazer penitente, o Senhor pode nos dar um arrependimento verdadeiro. Faça isso na nossa vida. Abençoe a cada um dos que aqui estão, ouvindo, estudando, que o Senhor traga iluminação para a mente deles, em nome de Jesus, amém. 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 Queridos, boa noite, fiquem com Deus. Boa noite, valeu, Valtinho. Com Deus também. Boa noite. Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.